A todos. Eu sou Muniz Sodré, o acadêmico que ocupa a cadeira 33, que foi cadeira da mãe Estela. Veja só, Estela dos Santos, ela está hoje, na perspectiva do povo de Santo, ela está hoje no Orum, que está no plano dos invisíveis, no outro plano, não está no mundo que pisamos, que é o Aie. E onde ela está, ela certamente está contemplando os descaminhos e os absurdos que pontuam o Aie, que pontua o mundo hoje. E mundo, diz um dos maiores pensadores do século passado, que foi Wittgenstein, mundo é tudo o que é caso, ou seja, mundo é tudo o que acontece. Então, ela viu, certamente, lá do Orum, o dono de uma cabeça carente de bori, quer dizer, carente de alimentação espiritual restauradora, chamado Trump, viu ele incluir numa lista proibida as palavras feminino, pessoas grávidas e terreiro e história. Ora, isso ocorre em outra terra, ocorre em outra nação, mas é uma nação tão comprometida com a nossa, com o flagelo histórico do escravagismo, de que Odé Caiodê, Estela, sempre foi ciente e sempre foi consciente, como zeladora de Oxóssi. Oxóssi, o orixá Oxóssi, é um princípio cosmológico imprescindível nesses tempos cinzentos para a grande mãe terra, que parece prenunciar, digamos, um fim de mundo. Oxóssi é um princípio. Oxóssi é o orixá de mira tão aguçada que apaga o sol com a flecha e leva seus filhos a compor versos de canção, como um verso de um samba que eu gosto muito: acinzentaram a minha alma, mas não cegaram a olhar. É um samba de Hermínio Belo de Carvalho e Dona Ivone de Lara. Coisa de gente preta. É isso que, no entanto, que o antigo grego chamava de eustóquia. Eustóquia é a mirada certeira, é a mirada penetrante numa situação crítica. É também um olhar perscrutante de Oxóssi, que agia através de Estela, agia através de Odé Caiodê. O grito para isso, essa mirada certeira, Oxotocan Xoxô. Mas por que relacionar Estela a palavras que foram banidas por um energúmeno, que é o Trump? É que dessas palavras, a mais abrangente, e ele não quer ouvir falar nessa palavra, é história. Então, a prospecção do passado, feita pela história, pode cavar um buraco sem fundo no solo em que está assentado aquele autocrata, pode expor as mistificações dele. Então, nessa arqueologia que fazemos da Yalorixá, fazemos de Estela, no entanto, história é entendida como geração de estados sucessivos. História é só uma das faces da ancestralidade. E ancestralidade é o princípio bioético da continuidade humana. Então, é uma palavra importantíssima. Então, nessa temporalidade, na temporalidade da ancestralidade, não é a data que importa. O que importa é a narrativa de uma experiência existencial veiculada por famílias, veiculada por vizinhos, por conhecidos,
por toda a gente que é afim a uma comunidade. Quer dizer, na historiografia oficial da nação brasileira, figuras como Martiniano Bonfim, Mãe Aninha, Mestre Didi, Mãe Menininha, Mãe Estela, Mãe Senhora, eu já disse, e tantas outras personalidades, pertencem a uma história paralela do país que apenas começa, que apenas emerge, mas que ocupam um primeiro plano quando nós falamos de ancestralidade e falamos de ética social imediata. Portanto, são figuras importantíssimas nessa história paralela da vida brasileira. E nesse plano, o feminino é sagrado. O feminino é sagrado por sua gravidez, quer dizer, pelo poder de assegurar o contínuo da vida humana e assegurar a única acumulação realmente essencial, que é a acumulação de descendentes. Essa é a única acumulação realmente essencial à humanidade. É acumular descendentes, é acumular filhos. Então, no contínuo da ancestralidade, o que nós entendemos como ética não é um conjunto codificado de regras de conduta, não é o ajustamento moral de usos e costumes em função de um item transcendente, não é uma moralidade simples. Ética implica toda a envergadura das realizações transtemporais de um grupo humano guiado pelo brilho de sua verdade própria, guiada pelo apelo de sua dignidade, quer dizer, guiado pela regra ancestral que foi instituída ao mesmo tempo que se fundou o grupo. Isso é ética. Isso não implica nenhuma transcendência, nenhum além em matéria de valores e de normas. Ética, de que eu falo, é uma imanência dinâmica. É uma coisa naturalmente inerente à convivência comum, a toda habitação humana num espaço determinado. Ou seja, ética é aquilo que corresponde a exigências radicais da própria vida. Eu me lembro de ter falado disso no meu discurso de posse, citando o meu querido amigo já falecido, Emanuel Carneiro Leão, quando dizia que a vida não se esgota com aquilo que se manifesta no ser vivo. Diz, olha, o homem é um ser vivo, mas o que constitui o homem como ser vivo está aquém e está além de tudo que perfaz a sua condição de sujeito, seja da consciência, seja do inconsciente. E, em outras palavras, dito em outras palavras, todo sujeito, toda pessoa se sustenta pelo não nascido, se sustenta pelo não constituído, se sustenta pelo não existente. Em tudo que perfaz o nascimento dele, em tudo que perfaz a constituição dele, em tudo que perfaz a existência. Então, isso não tem a ver com política, isso não tem nem mesmo a ver com a história, isso tem a ver com ética. A ética é esse movimento de escuta do grupo, dessa dinâmica abrangente, maior do que os limites da subjetividade instituída, mas imanente, quer dizer, inerente ao natural, inerente a todo e qualquer modo de existir. Então, se fizermos essa escuta no contexto da vida comum nacional, nós vamos verificar que as palavras feminino e a expressão pessoas grávidas são fundacionais na dinâmica de existência, são fundacionais na dinâmica de fé dos terreiros litúrgicos, os chamados candomblés. Ora, Mãe Estela
visava o exercício livre da fé. A visão dela era ao mesmo tempo intelectual e sensível, enquanto intelectual orgânica do povo de santo. Eu me arrisco à repetição, mas eu me sinto fortemente compelido a dizer o que é que eu entendo por essa organicidade de Stella. É muito comum nós observarmos que o intelectual é alguém que se constrói como sujeito de um conhecimento notável. Mas uma diferença, entretanto, é cara. O conhecimento não é necessariamente o mesmo que cultura. O enciclopedismo estéreo, entendido como acúmulo autocentrado de conhecimentos, não é geralmente culto. Pode-se conhecer muito e não ser culto. Então eu sempre imagino o conhecimento como um mar em que nós temos que navegar. A cultura não é esse mar. A cultura é um mapa. A cultura é uma carta de navegação com balizas, com faróis. E antes mesmo que o conhecimento apareça, a cultura já está presente como uma matriz de orientação para fazer diferenças, para estabelecer critérios, mas também como um mapa da memória do saber que é pertinente à reprodução da consciência moderna. Ora, então, nesse sentido, Mãe Stella era organicamente culta e ela punha o conhecimento dela a serviço da comunidade, na forma branda da transmissão oral, da transmissão escrita. Por isso, ela, um dos motivos que veio a, a ser reconhecida por essa academia, mas também culta nas formas de militância litúrgica. Então, vejam só, o sincretismo na Bahia durou muitos anos. A ideia dos cultos como sincréticos. Até que um dia Estela, mas eu me pergunto, será que foi Estela ou foi Oxóssi? Ela pôs fim a essa prática. Quer dizer, por um manifesto que teve adesão de todas as Yalorixás de Salvador, os orixás africanos deixaram de ser relacionados com os santos da Igreja Católica. À primeira vista, pareceria, digamos, um movimento de oposição à Igreja Católica. Mas não é isso. Da parte do povo de santo, isso não é uma questão simplesmente teológica, é principalmente ético-política. O sincretismo, que foi tão louvado nessa perspectiva, digamos, água com açúcar da cultura nacional, deixava perder de vista a força simbólica, a força original de elementos vitalistas que acabam se convertendo em referências pitorescas no mapeamento cultural lido como itinerário turístico. Né? Portanto, esse movimento da Estela foi um movimento que já tinha a ética com imanência dinâmica, ou seja, o movimento destinado a levar em conta a capacidade histórica de uma comunidade de enxergar um destino comum feito fora dos efeitos de realidade produzidos pelos poderes constituídos. E essa comunidade de que estou falando pode ser a nossa comunidade, essa comunidade modesta do povo de santo, mas também uma comunidade nacional poderosa, como essa comunidade que é regida pelo destino e pelo desatino, como
se fosse um elefante entrando numa sala de vidros, é um elefante que simboliza, o elefante simboliza Oxalá, né? Mas esse elefante, que me parece ser o Trump, é um agente da destruição política por meio do abandono de todo o princípio ético. Então, o que se vem chamando de crise moral, quer dizer, crise da ética, não é a simples violação de valores e regras instituídos, não é só a corrupção, não é a violência institucional, não é a indiferença do Estado às classes subalternas, é a crise, é o obscurecimento do destino comum. Esse destino para o qual parecem cegas as elites políticas, as elites burocráticas, as elites científicas, as elites tecnológicas, enfim, as elites de poder que nunca puderam rever o peso do fardo histórico e do fardo psicológico da colonização. Portanto, esse princípio que eu estou chamando, que o terreiro chama de Oxós, essa mirada certeira, é o avesso dessa cegueira do Estado. Uma cegueira que nós podemos chamar de supraliminar. Por isso que se grita para Oxóssi, Oxotocan Xoxô, aquele que apagou o sol com a flecha. Então, por quê? Porque toda colonização é brutal e toda colonização é inflexivelmente masculina. Toda colonização é poderosamente fálica. Então, figuras femininas como Estela de Oxóssi, obrigam a rever a história nacional, porque elas apontam para outras possibilidades existenciais, que se não estão expressas, pelo menos estão sonhadas. Então, aqui eu me permito enfatizar que, se há para mim um título de contentamento continuado, é o de Obá, do Axel Poafonjá. O título de Obar Essá, um lugar que foi ocupado por Camafeu de Oxóssi. Eu fui o primeiro Obá, confirmado por Mãe Estela, Odé Caiodê, a quinta Ialorixá do Axel Poafonjá, aquela que ocupou a cadeira que hoje ocupo na Academia de Letras da Bahia, que é a cadeira 33. Então, numa visita de que me lembro, à casa da Mãe Estela, eu moro no Rio, ela estava em processo de escrita de um livro sobre folhas. Eu me lembro bem disso, que eu tinha acabado de perscrutar, de folhear um livro grande sobre folhas do Pierre Verger. E eu vi que a maioria daquelas folhas ali não eram brasileiras, tinha na África também. E então eu, folheando o que a Estela me deu a ver, eu me lembro de ter perguntado sobre uma folha específica. Eu perguntei a ela, essa folha existe por aqui? E ela me fez uma revelação, me deu uma resposta singela. Ela disse, Obá, eu não sei onde encontrar essa folha, mas ela deve existir porque eu sonhei com ela. Ela sonhava com algumas das folhas que ela botava também no livro. Eu achei essa história extraordinária. Então, essa história me incita a dizer a nós todos, confrades e ouvintes, vamos sonhar juntos com Odé Caiodê. Vamos sonhar junto com um país de paz e de amor. Esse é um sonho também de Oxóssi. Muito obrigado.